Caio. Caio, eu tenho um mal que eu sinto, um mal-estar desde 2015, sabe? Sei. Essa pessoa que sente esse mal-estar tem idade? Nasceu quando? Tem idade, não. Nasceu em 2011 ou não, no século passado? Ele está com a gente acompanhando, então peço que você coloque essas informações aí. Sim, saber se é homem ou mulher, o tempo de vida, é uma coisa fundamental, eu digo sempre aqui, porque não é a mesma resposta para ninguém, nem para todas as idades. Kit gay. Eu estou pesquisando aqui. Kit gay na escola pública é uma tragédia de pseudopedagogia. É uma tragédia. Kit gay no sex shop é eucaristia. Depende do lugar. No sex shop todo mundo passa batido, ninguém quer ver. Agora, na escola é realmente uma pedagogia idiótica. Não é para estar ali, não é para ser daquele modo qualquer ensino sobre sexualidade, nem é para ser daquela forma tão persuasivamente doutrinária. Não é. Agora, o mesmo material colocado ali no sex shop é desprezivelmente inocente. O que eu estou querendo dizer com isso? É que você, meu filho, que vai me fazer essa pergunta, tem que me dizer se você está no grupo escolar... Ou se você está no sex shop. Ou se você está no sex shop. Tem que saber, né? Não dá para conversar assim. Você está me entendendo? Pois é. Pelo amor de Deus. Mas ele mandou aqui, ele está no sex shop. Ele tem 33 anos. 33 anos. Então, vamos lá. Qualquer pergunta que você quiser, então, ele está online, está respondendo tudo atentamente. Tá bom. Tá bom? Então, ele tem sensação de morte à noite, desde 2015. Como se tivesse, assim, ameaçado de morte, sabe, Caio? É uma sensação muito forte. Como se tivesse um leão pronto para acabar com a minha vida. Já fui assaltado por um cara armado com uma faca. Foi o maior medo que eu já senti na vida. O medo que sinto a partir dessa perturbação noturna é muito maior do que eu senti no assalto, sabe, Caio? Mas o assalto foi antes? Ele vai responder. O assalto foi antes? Antes ou depois do cronologia importante. É essencial. É essencial. Se você narrar um fato anterior como se ele tivesse acontecido de modo posterior, você atrapalha completamente a causalidade da apreciação lógica da sua história, do seu enredo. E eu tenho quase certeza que o assalto foi anterior. Não, ele fala aqui. O assalto deve ter sido anterior. E se o assalto foi anterior, o que você está sofrendo agora é do sofrimento do assalto, é do efeito pós-traumático, do trauma do assalto. E o efeito traumático, pós-traumático, esse transtorno, esse urge, essa eclosão pós-traumática, geralmente é maior do que o trauma em si. E ela é acordada por razões que a gente nem sempre consegue detectar logo. O que é o gatilho? Sim, cara. Às vezes são vários. E quando a gente tem uma experiência traumática, vamos supor, o assalto, um medo enorme, mas deixou essa insegurança plantada nele, esse medo foi criando raízes no coração dele. Aí ele começou a ser chafurdado com notícias de medo e pânico para todos os lados. Aí numa dada noite, se o assalto tivesse sido noturno, fica mais parecido ainda com o terror noturno que ele está sentindo. Mas não tem que ser necessariamente, não tem que ter sido à noite o assalto, ele pode ter sido de dia. Mas se numa dada noite ele teve a primeira crise de pânico dele, como efeito pós-traumático daquela experiência, ele passou a associar intimamente a noite ao pânico e ao medo.
medo de dormir. Aí começa medo do anoitecer, medo do dormir, medo de um monte de coisas. É como quando você tem... eu tive muita gente que sofria de coisas que a gente não sabia bem ainda o que eram. Aí, 73, 74, 75, 78, até os anos 80, 81, eu ainda tive muita gente assim na minha casa. Gente que eu botava lá em casa, morando comigo, porque eu não tinha diagnosticado, eu não tinha conseguido. Entendi. Eu não sabia se era doença mental pura e simples, não sabia se era uma opressão espiritual combinada com uma doença de natureza mental, não sabia o que tinha gerado o quê, não sabia ainda se era uma possessão espiritual que se oportunizava de uma fragilidade mental. E houve pessoas, na minha juventude eu tinha garra, não é? Hoje em dia eu não aguento esse tranco, nem 3 horas ali. Não dá mais para mim. Mas teve gente que morou na minha casa 6 meses. Nossa, mãe. Mais tempo. Na casa do papai e da mamãe, houve gente que morou 1 ano e meio, 2 anos, que depois que a gente diagnosticou o que era e tratamos do que era e a pessoa ficou livre da dimensão espiritual, ainda assim continuou lá porque precisava de ajuda de natureza emocional, psíquica, de mais segurança em fé para prosseguir na vida, enfim. Isso aconteceu muitas vezes. Agora, voltando ao seu assunto, ao assunto dele... Sim, Caio. O fato é que a cara da descrição tem a ver com isso, a menos que ele traga incidentes novos. Sim. E que até aumentem o que eu estou dizendo. Mas se foi só até aí, o que parece é que o trauma do assalto se transformou num efeito pós-traumático grandioso, equivalente ao trauma ser a dor e o efeito pós-traumático ser o sofrimento. O que eu repeti tantas vezes aqui quando eu lancei o livro Que o Sofrimento Ensina, a diferença entre a dor e o sofrimento, também muitas vezes, num caso desse, o trauma é a dor. Tem história, tem narrativa. E o efeito pós-traumático é o sofrimento amplificado. Que quando coincide de provocar crises de pânico, e se as crises de pânico começam a ser mais reincidentes à noite, aí o próprio anoitecer evoca aquela angústia. O próprio anoitecer estabelece o condicionamento, a referência para o pânico se instalar. Voltando àquelas pessoas que eu levava para minha casa lá atrás. Certo. Algumas delas, o anoitecer ia chegando, elas iam entrando em pânico. De dia elas ficavam bem, mas à noite nunca. Aí eu comecei a observar que essa história de espírito que prefere atacar à noite é coisa da superstição do exorcismo. Porque do Evangelho, espírito se manifesta de manhã, de tarde e de noite, não tem hora para ele. Se ele se sente provocado por uma presença espiritual, ele sai correndo da tumba, seja de manhã, de tarde, de noite, como lá em Gadara. Ele se joga na sinagoga sábado de manhã. Inclusive no sábado. Não quer saber se é de manhã cedinho, como lá no Hermon, quando Jesus descia com Pedro, Tiago e João e encontrou aquele menino estribuchando e o pai só chorando, porque o garoto não conseguia ficar curado. Era de manhã cedo. Então eu, quando comecei a ver pelo Evangelho, comecei logo a dizer, não, isso aqui já tem uma dimensão que é autoproduzida nessa história, e assim por diante. De modo que nós sofremos, sobretudo, de nós mesmos. A gente raramente sofre de algo que vem de fora. O nosso sofrimento é nosso.
O nosso diabo, a gente frequentemente o inventa. Não no sentido de que o diabo não exista. Estou falando que o diabo particular de cada um vem com a cara e com a fisionomia do medo de cada um, do temor de cada um, do receio de cada um, do pânico de cada um. E é produzido por nós próprios, que nos entregamos ao pânico no interior. E é o nosso pânico que produz todo esse volume de poderes e de sensações e de emoções e de agonias que parece que tem alguém de fora e alienígena nos engolindo. O deslocamento de sofrimento vai para o lado de fora, como se um ente invisível nos engolisse. Mas a origem de tudo isso brota do medo que nasce do nosso coração, da nossa mente. De modo que o que ele melhor poderia fazer, independentemente do que ele venha dizer a mais, era procurar medo do sobrenatural aí no portal caiofábio.net. Medo do sobrenatural, tem 22 sobre medo do sobrenatural. E também você deveria procurar medo e paranormal. Medo e paranormal. E depois procure 9 e depois medo e condicionamento. O medo do medo. Medo do medo. Medo do medo, vixe, 2066. Muito medo do medo. Ou então simplesmente veja o significado do medo, o significado psicológico do medo, ou o significado do medo. Explore isso tudo, pegue esse recorte no meu canal no YouTube, ou assista, anote as referências e pesquise. 459 o significado do medo. Mas ele diz, Caio, que a facada não, que ele não levou uma facada, ele foi assaltado, foi depois. Ele teve essa história, aconteceu esse episódio do roubo dele e logo ele já estava com esses sintomas, né? Sabe? Então, aí ele fala o que ele está sofrendo é de pânico mesmo. Ele fala, fantasia ou não é algo muito estranho, porque o medo, que coisa você está batendo em cima do medo aí, porque o medo passa na mesma forma que chega. Eu não tenho insônia, a minha vida está ótima, eu trabalho, sou casado, amo minha mulher, planejamos ter filhos. No geral, minha vida está ótima. O nome disso é surto. Surto é o que não é, chega e passa. Isso, aí ele fala, eu sou psicólogo, inclusive, que sinto não bate com quadros psicopatológicos, pois não sinto ansiedade, angústia, taquicardia, por exemplo. O medo vem do nada. Eu rezo um Pai Nosso e ele vai embora. Às vezes nem rezo o Pai Nosso, só inteiro, o Pai Nosso inteiro. Só penso assim, seja feita a vossa vontade e acabou. Seria esse medo o sinal de algo, Caio? Ele está atribuindo questões espirituais, com certeza. Eu já notei, e eu não tenho absolutamente nada contra te dizer que sim, pode ser, completamente. Se você em sã consciência não consegue, depois de olhar para dentro do coração e entender nada que signifique tornar-se causa de todos esses sintomas e de todas essas manifestações, resista ao diabo e ele fugirá. É o que está escrito aqui em Tiago, você já leu? É um texto que eu acho extraordinariamente belo, pela simplicidade dele. Quando diz, é Tiago no capítulo 4, se não me engano, verso 7. Sujeitai-vos sob a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é uma coisa legal, linda, poderosa? É simples. Eu aprendi isso assim que eu me converti. Meu pai repetia isso o tempo todo, meu filho. Resistir, no sentido do imperativo. Resistir é uma ordem. É possível resistir. É uma ordem. Ou seja, resista ao diabo e ele foge de você.
Resisti ao diabo, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É enfrentar. O medo é a palavra-chave, inclusive medo espiritual. Dê uma olhada aí no portal sobre medo espiritual, rapidinho, Gabriel. Medo espiritual. Mas olha aí, 550 sobre medo espiritual. Sim. Mas eu não tenho a menor dúvida 530. de que se você examina em volta, não encontra chão sobriamente para nenhuma explicação de natureza psicológica tão comum em casos como esse, apenas pratique a sua fé. E aí eu quero que você leia outra coisa, eu quero que você procure aí o mais valente, bota o mais valente. O mais valente, põe rapidinho para ele, o mais valente. Olha, 59, isso aí é o que você está precisando, o mais valente. Essa segurança de Jesus morando em ti. O mais valente. Ou escreva a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo. Ou o penhor do Espírito Santo. São todas coisas que você pode pesquisar no meu portal, pegue o recorte. Habitação 17. 17, ou então você pode ver aí, habitação do Espírito 17, você pode ver o penhor, segurança em Cristo. Segurança em Cristo, segurança em Jesus, segurança no Evangelho. 185. Em Cristo, 185. Segurança na fé. Em Jesus, 245. Ou então a fé que vence o medo. A fé que vence o medo. O amor que vence o medo. São pesquisas que eu quero que você faça para você fortalecer a sua consciência. A fé que vence o medo. 152. O amor que vence o medo. O amor lança fora o medo. O amor lança fora todo medo. O amor é essa confiança no fato de que eu sou amado por Deus. Então eu resisto ao diabo e ele foge de mim. Eu sou habitado pelo mais valente. Ninguém entra aqui. Como eu disse ontem, eu não faço nem oração. Eu já chego luz. Sou luz. Sou a habitação de Jesus. Ele mora em mim. Quando eu chego, Jesus chega. Chega a luz. Eu creio no amor dele que me justifica. E esse amor dele por mim lança fora todo medo em mim. Vocês viram aí? O amor lança fora o medo? No portal, chegaram a ver? Espera aí. Por favor, eu estou dando esse tempo todo para ver se me aparecem ali com essa frase. O amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. 117, gente boa. Tá bom? Então vai aí, meu filho. Tá tudo pronto para você. Fica livre no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Não tenha medo, resista. E ele foge. Não aplique a sua mente a dar atenção a ele, só resista. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Quer ver? Escreva aí no portal Salmo 23. Salmo 23, escreva aí, não é difícil. 42. 42. Se impregne disso aí, se impregne dessa confiança. Use o escudo da fé, em nome de Jesus. E ande livre.